Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Acho que o Preto está iniciando o celular, porque a gente está com várias tentativas de iniciar a live e deu probleminha. Vamos aguardar um pouquinho. Essa live hoje vai ser bem importante para a gente conversar um pouquinho sobre a proteção em meio a essa pandemia, como é que está a questão dos animais urbanos. A gente precisa conversar sobre isso, é muito importante. Eu fico muito feliz de matar saudades, pelo menos aqui pela live, porque a gente não consegue se ver em função da pandemia, né? Todo aquele trabalho que a gente tinha corpo a corpo com as feirinhas e os grupos de estudo estão suspensos por motivos de segurança, né, pessoal? E a gente não pode parar o nosso trabalho. Então, hoje a gente vai tá fazendo essa live para justamente conversar nessa nova realidade como ainda prestar o serviço de voluntariado na causa animal e a grande importância dele nesse momento. Quem não curtiu a página, a gente está no Face e no Insta, Cão da Guarda. Mérito, conseguiu entrar, querida. Pamela, meu braço direito com os pets. Querida. No plantão, Lili. Força, amiga, linha de frente aí, né? Isso aí, Neida. Nós somos protetoras e não desistimos nunca. A Chloe e o Vareta. Ai, a Varetinha. Lambeijos para elas também. Abraço, pessoal. Pati, grande parceira de castrações, junto a Mabel, queridona. Nath, nossa adotante, do Nino, do Estopinha. Obrigada pela presença, Nath. Adri, querida, adotante do Scooby, meu filhadinho amado. Bárbara, minha parceirona de lutas. Keri. Gelsira, querida. Raquel. Adri, gateira amada, super parceira da causa. Sim, né, Bárbara? Representando a ONG, eu tinha que tomar um banho, me arrumar, né, amiga? Obra da Ali, da Alessandra, querida, me ajudou a arrumar o cabelo. Só que o nosso trabalho continua firme e forte, apesar da pandemia, apesar de todos os nossos eventos estarem prejudicados, a gente está tentando se reinventar, né? Com os nossos brechózinhos virtuais, com atendimentos aos pets que têm necessidade extrema de levar atendimento. As castrações, a gente não cessou o trabalho de castrar os animais e nem de divulgá-los para adoção, mas a gente segue aí. E houve um grande número de adoções nessa pandemia, porque as pessoas estão mais em casa, né? E deixou, acho que as pessoas um pouco mais sensíveis em relação às adoções. E é um momento oportuno, né, para adotar, para adaptar o animal com a família, mas sempre pensando que essa pandemia vai passar e que os pets vão continuar na vida dos adotantes, né? Mas a gente teve adoções muito, muito bacanas nesse período e a gente quer que aumentem as adoções, que tem uma galerinha precisando de lares.
Ana, a gente tá conseguindo encaminhar os nossos anjinhos para lares responsáveis. Assim, mas a gente sente uma falta danada das feirinhas de adoção. Nossa, como a gente sente falta daquele tempo que a gente era feliz e a gente sabia que era feliz. Cansativo, pacas, mas a gente gostava de estar lá na Redenção, de estar no Germânia, de estar no IPA. A gente sente muitas saudades da nossa rotina voluntária. Eu vou fazer isso. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre a questão das ONGs, da proteção animal em Porto Alegre, e eu vou guardar a outra parte do que iremos conversar para um outro dia e a gente segue com o Preto em outro momento. Então, assim, pessoal, hoje eu iria conversar com o Preto sobre o voluntariado na causa animal e os benefícios na sociedade, tá? E já ia puxar um ganchinho para a nossa realidade frente à pandemia, os nossos grandes desafios e propor soluções, né? A gente debater soluções nesse momento tão difícil que a gente está passando dentro da proteção animal e dentro da sociedade e do mundo, né? Não é um micro e macro, né? Situação com a pandemia. Então, assim, as ONGs já tinham dificuldades em conseguir manter os seus pets resgatados e o atendimento a animais de rua. E a pandemia prejudicou não só a nossa causa, como todas as causas sociais e a vida da sociedade como um todo. Então, diante desses praticamente 6 meses que a gente está vivendo essa nova realidade, a gente está tendo que se recriar, a gente está tendo que se reinventar dentro dos protocolos de segurança. Então, todos os eventos com aglomeração, com público, né, grande, é extremamente perigoso para a nossa saúde. E nós somos pessoas conscientes, né? A gente sabe da importância de não aglomerar, a gente sabe da importância de cuidar de si e do próximo. Então, a ONG suspendeu todas as atividades com o público. Mas a gente tem 40 animais sobre a nossa responsabilidade e a gente não fechou os olhos para os animais de rua. A gente segue fazendo o nosso trabalho social e segue tendo que alimentar, doar e dar atendimento veterinário para os nossos protegidos. E como é que a gente tem feito isso? Através dos brechós virtuais, que a ONG, quem cuida é a voluntária Bárbara. Eu sigo com as castrações, com as caronas voluntárias, e a gente segue doando e divulgando nossos pets. Então, assim, o grande desafio atualmente tem sido angariar recursos para eles e conseguir conscientizar as pessoas como a gente fazia através das nossas blitz, através das feiras de adoção. Então, a gente está intensificando o trabalho via virtual e tentando dividir o máximo de tarefas possível dentro do grupo de voluntários. O que a gente percebe? A gente já era difícil, e se a gente não contar com a participação da sociedade para que se engajem efetivamente na proteção animal, castrando seus pets e fazendo parte dessa rede de proteção animal, mais do que nunca os animais irão sofrer. Se a gente não se unir e não desenvolver ações conjuntas, a gente não vai conseguir vencer. Já é difícil vencer, a gente vai perder mais ainda dentro da proteção. E um problema muito grande que a gente tem é a questão das políticas públicas em Porto Alegre, que são quase nulas, né? A gente teve uma grande perda, né? Um grande retrocesso dentro da proteção animal na virada de 2016 para 2017, com a extinção da SEDA, né? A Secretaria Especial de Direitos Animais, ela foi extinta. E aí foi numa época que estávamos com um sonho do hospital veterinário, né?
para animais abandonados, atendimento para animais de rua, e nosso sonho desmoronou por completo, né? Hoje, eu, como protetora cadastrada na Prefeitura de Porto Alegre, eu percebo, eu sinto, né, grandes perdas com essa extinção. Então, a gente precisa conversar sobre políticas públicas. E políticas públicas têm a ver com política. E aqui eu não discuto política partidária. O meu discurso é politizado e não partidário, tá? Então, a gente precisa conversar sobre os nossos representantes. Né? O atual gestor, o prefeito Marquesan, apresentou um projeto na Câmara e não foi sozinho que extinguiu a seda. Teve participação de vários vereadores em 2017 que não deram importância para a causa animal. Então, a gente precisa conversar aqui. Terceiro setor e política e o gestor político, eles precisam dialogar. A gente precisa construir a proteção conjuntamente. Então, é muito importante que a gente fale sobre essa questão, pense sobre isso, para que a gente consiga evoluir, né, a proteção animal, crescer junto, sociedade e políticas públicas. Desculpa. Que bom, Pessoal, eu tô no 4G da filha. É o terceiro celular que eu peguei. Ah, deixa eu procurar um lugar que tenha um sinal aqui. Qualquer coisa você vai falando aí que se está me ouvindo ou não está me ouvindo. Tô ouvindo, a imagem não tá muito boa, mas eu tô te escutando bem. E a imagem tá rápida, assim, ela só não tá com nitidez. Ok. Conta um pouco para nós aí como é que surgiu primeiro o teu amor pelos pets e quando que você descobriu que esse amor poderia se transformar em algo maior em prol deles. Amor pelos pets, eu acho que é desde pequenininha aquela questão de ter afinidade com cãezinhos, com gatinhos, né? De gostar, de achar fofo. E a questão da consciência foi quando eu fiz um curso de voluntariado e ali a gente tinha que realizar um projeto social. E então eu pensei em fazer o estudo na proteção animal, de forma bem assim amadora, digamos assim, né? Como realmente com a questão romantizada dos pets. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Então eu iniciei com uma visão romantizada, né, de cães e gatos, fofinhos, queridos, e depois eu descobri um outro universo muito mais amplo e muito mais complexo. E de uns 3 ou 4 anos para cá, virou até uma coisa meio perigosa, virou tipo uma modinha as pessoas terem os pets em casa, né? É. O que você tem a dizer para nós sobre esse fenômeno que aconteceu das pessoas cada vez terem mais pets em casa e esse cuidado acompanhou essa modinha ou não? Pois é, o que a gente começou o que eu aprendi dentro da proteção animal, né? Que ter um pet é algo que exige extrema responsabilidade, cuidado e consciência, né? Então, muitas pessoas acabam inserindo o pet na sua vida para fazer parte como tu disseste, de uma modinha, né? E acaba levando o animal a sofrimento e passando por estresse. Então, vendo essa situação e aprendendo dentro da proteção, a gente começa a desenvolver a consciência de adotar ou não um pet, porque muitas pessoas às vezes entram em contato com a gente e a gente faz a pessoa refletir sobre o que é adoção. E ela mesma percebe que não é, né, ela começa a perceber e tomar consciência que não é o momento dela adotar. Ou por questões financeiras, ou porque o apartamento, ou porque o local
não permite animais, vai criar atrito, né, de convívio, apesar da gente saber que hoje a lei protege ter bichinhos, mas daqui a pouco a pessoa não quer se indispor. Então, a gente cria situações e a pessoa analisa se ela realmente tem condições e a gente conversa com ela e cria essa consciência. A partir de, talvez, desculpa, né? Desculpa você, o pessoal aqui pela situação. Talvez você tenha falado já isso, mas eu gostaria de saber a partir de que momento foi criada essa ONG e quais as principais atividades dela e se ela tem algum local físico. Tá. A ONG ela foi criada em 2015. Ela desenvolve atividades de conscientização, educação da população sobre adoção responsável, sobre castração, né, que é o controle populacional, e a prática do voluntariado. Né? A gente são essas 3 principais atividades que a gente desenvolve dentro da ONG. A gente não tem um espaço físico que a maioria das pessoas conhece como os ditos abrigos, tá? A gente trabalha de uma forma um pouquinho diferenciada, onde os voluntários da ONG cedem espaços nas suas residências para um número X de animal. Né? Umas têm 10, outras têm 2, outras têm 1. A gente trabalha de acordo com as condições de cada voluntário. Porque a gente trabalhou muito em abrigos ao longo de todos esses anos, né? Quase 5 anos de instituição da ONG, e a gente percebeu que os abrigos eles são muito complexos e exigem muitos recursos humanos, assim, e as pessoas, quando a gente precisa da ajuda, né, quando a gente precisa realmente que as pessoas participem, a gente acaba ficando sozinho dentro do abrigo e isso se torna um grande problema. Então, a gente não trabalha com sede fixa, são os lares mesmo, a gente tem uma rotatividade, tipo, doa um, se puder resgatar, outro resgata, se precisar ter um tempo de descanso, porque o voluntariado ele é muito puxado, então a gente não trabalha com sede física única, a gente tem vários larzinhos temporários. Como você pode falar assim, existem alguns tipos de animais ou raças de cães que foram taxadas de raças vilãs. Como é que vocês trabalham nesse aspecto para acomodar, por exemplo, esses, sei lá, Rottweiler, Pitbull, essas coisas? Eles sofrem mais por causa desse preconceito, dessa ignorância? Eles sofrem mais, sim, até porque eles sofrem com o treinamento para serem vilões, né? Que eles não nascem vilões. Na verdade, isso vem muito do estímulo, né? E que o tutor, que eles caem nas mãos deles, sofrem, né? Existe uma grande luta contra esse tipo de criadores, que usam muitas vezes esses animais para rinhas, né? A gente sabe que tem clandestinamente, é um grande problema na sociedade. E a gente percebe que esses animais, após resgate, muitos deles se socializam, né? Se ressocializam. Porque, na verdade, era um estímulo constante para eles serem agressivos, e não é da natureza deles serem assim. Então, é a função do porte, da força. O estrago acaba sendo maior quando eles são estimulados, né? Mas a gente tem vários pets que não são de raça, que também tem problema de sociabilidade em função de maus tratos. E a gente acaba resgatando esses animais e resgatando a saúde emocional deles. Então, isso é um grande problema, a gente sofre muito com essa questão dos maus tratos e dos criadores irregulares, assim, com essas raças, né? Agora, né, nós já temos aquela lei do abandono, né, que pelo menos o pessoal está sendo vigiado. Você tem em mente, como assim, voluntária, presidente de uma ONG, tu tem em mente alguma outra lei ou outras leis que você teria uma ideia de aplicar para proteger ainda mais? Sim, na verdade a gente tem muitas leis,
O que falta é aplicá-las, né? A gente não, o que acontece hoje em dia? A gente tem o apoio para buscar um animal, a gente tem lei que nos respalde sobre maus tratos, né? Só que o grande problema, Preto, é assim, ó, onde colocar todos esses animais? Em que espaço físico acomodá-los? Porque não é, eles não são uma coisa, né? Eles são sencientes, eles sentem fome, eu tenho que alimentar. Eles sentem dor, eu tenho que medicar. Eles sentem necessidade de contato humano, eu tenho que dar carinho para eles. Como os voluntários vão conseguir abarcar toda essa responsabilidade com esses animais? Vontade não falta da gente sair aí pegando um monte deles que estão lei tem, eu posso hoje entrar com várias medidas judiciais, mas o grande problema é onde acomodar esses inúmeros, centenas de animais sob maus tratos. Então, o que eu acredito que seja a raiz do problema? É controle populacional desses animais, mediante castração, educação da população dentro das escolas e com a comunidade, né? Mudar a consciência, mudar a cultura das pessoas. Eu acho que não adianta a gente ter várias leis inaplicáveis, a gente tem as leis, né? Só que a gente não consegue tornar elas, praticar elas, né? Resgatar esses animais é muito complicado, porque não, a gente, nos nossos lares, o que a gente sempre conversa com os voluntários, né? A nossa saúde para poder cuidar deles. Então, a gente tem um grande índice de protetores com depressão, com problemas financeiros, porque os custos com esses animais são muito altos, elevados, né? Então, a gente tenta, dentro do nosso grupo, fazer uma rede de apoio para que a gente não perca a nossa saúde emocional, física e financeira, para que a gente consiga fazer essa roda girar. Doa, resgata, que senão a gente não consegue mais doá-los, porque a gente não consegue nem mais publicar, a gente perde a nossa saúde e o nosso contato social se a gente não tem um limite, sabe? A gente percebe isso dentro da proteção. Então, eu acho que não faltam leis, falta a forma de aplicá-las e espaços para que a gente consiga acomodar os animais, né? Então, como não tem espaço, eu vejo que a questão do controle populacional é fundamental para a gente começar a falar sobre proteção animal. E você acha que a Mônia aqui falou uma coisa importante, né? Não compre, adote. Você acredita que esse comércio que é feito com os animais é o que acaba prejudicando e muito essa indústria de fazer animais, digamos assim? Sim, eu acredito que primeiro que amizade não se compra, amor não se compra, né? Eles não são coisas, eles não são objetos para serem comercializados. E a gente lida muito com o abandono e a falta de dignidade. Assim, ó, essa questão das matrizes, né? A gente cansa de resgatar matrizes, fêmeas de raça extremamente debilitadas após inúmeras crias que serviram de lucro para essas pessoas, e quando ela já não consegue mais gerir ou quando ela está gerando problema, eles abandonam, descartam como se fosse uma coisa. Então, isso por si só já mostra a crueldade dessa prática de comércio de animais, né? E outra coisa que a gente percebe muito também em cães de alguns tipos de raça é a compra, né? Não, sem saber o perfil do animal, porque é bonitinho, porque é fofo, mas depois, quando o custo é muito grande, com shih tzus, a gente resgata muito shih tzu, porque tem problema de pele, eles desenvolvem problemas oftalmológicos, é um custo elevado, e a pessoa não tem mais como bancar esse animal, descarta, né? Poodles, a gente vê muitos, eu percebo particularmente muito chow-chow, é um cão com temperamento um pouquinho mais complexo de se ter, e acaba que quando ele não responde às expectativas do tutor, ele é descartado. Então, as pessoas, elas precisam criar consciência que dentro da nossa sociedade, o comércio ele é totalmente inviável, só pelo simples fato do número de abandono de animais. Tem tantos pets precisando de lares, e as pessoas comprando animais não condiz com a nossa realidade. Todos nós podemos defender os animais, né? Não precisamos ser voluntários de nenhuma ONG ou aqueles que não querem se comprometer, digamos, não,
se eu ajudar aquele cachorrinho, ou se eu denunciar, eu vou fazer parte de uma coisa que eu não quero. Na verdade, todos nós podemos ser, né? Com certeza. Essa é uma da. O que mais a gente comenta na nossa questão do voluntariado, né? Todos nós temos um perfil, todos nós podemos ajudar um pouquinho os animais. Ou seja, colocando uma ração na frente de casa, ou seja, botando uma casinha de abrigo, não pode colocar para dentro, cuida na rua, diminui o sofrimento dele na rua. A gente precisa despertar para essa prática voluntária. Ela muda a sociedade, né? Assim, eu despertei há 5 anos atrás para o voluntariado e mudou minha vida, assim, né? Eu sou mais feliz hoje, eu me sinto mais realizada, traz um sentimento de conexão, assim, com a sociedade, a gente aprende muito com o voluntariado, conhece muitas pessoas, então amplia o nosso universo de uma forma, assim, indescritível. E cada um pode exercer o voluntariado dentro da sua realidade. Eu moro num apartamento pequenininho. Como eu disse, pode alimentar o cãozinho na rua, porque tem inúmeros animais abandonados. Ou pode contribuir com os brechós, né? A prática do desapego. O teu casaco, a tua calça, o teu sapato que tu não usa mais pode virar se transformar em uma castração que vai diminuir o número de animais abandonados na sociedade. Então, existem várias formas de ajudar sem se comprometer em pegar um animal e levar para dentro de casa. E você já falou um pouquinho sobre isso, que é o tema, né, proposto, né, para nossa conversa, os benefícios, o quanto te fez e o quanto te faz bem, o quanto te mudou te dedicar a essa causa. A prática do voluntariado, ela me trouxe conhecimento em questões de saúde pública, né? A gente não tem noção do quanto diminuir o número de animais abandonados traz benefícios para a saúde humana, o quanto a prática da proteção animal nos amplia o nosso universo de conhecimento, né? Eu sou formada em direito, né? E através da causa animal, eu descobri um projeto maravilhoso no IPA, que discute direitos dos animais, que trata de diversos temas em relação a ciência, direito, saúde nutricional, a nossa saúde, a saúde dos pets. Então, o voluntariado, ele só traz benefícios para a gente e para a sociedade. Porque no momento em que eu controlo o número de animais abandonados, eu controlo o índice de doenças. Hoje a gente tem só um exemplo para tornar prático assim, o que eu estou falando. A gente tem uma doença chamada leishmaniose, e ela é uma zoonose. Zoonoses são doenças que passam dos animais para a gente e podem nos trazer prejuízos físicos, né? A leishmaniose, ela virou uma pandemia e a gente, no controle populacional, a gente impede que essa doença se alastre tanto para os animais quanto para a gente. Então, são muitas coisas que a gente só sabe nos bastidores da proteção. Não está na mídia, mas a gente sabe o impacto do nosso trabalho. Ele não é noticiado algumas coisas. Eu super te agradeço a tua paciência e do pessoal que está aqui, né? Mas vamos ter que marcar uma próxima, né? Para a gente poder começar, né? Mas eu te agradeço a tua disponibilidade aí. Quem tá controlando o horário é você. Eu não sei quanto tempo nós temos mais. Não me deu aviso aqui. Deixa eu ver. Que horas são agora? 10 horas. Eu acho que a gente entrou 9h15 por aí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Isso. Então acho que nós temos uns 15 minutos.
Eu acho que a gente tem uns 15 minutos ainda, Preto, mas vem o aviso, né? Quando a gente Sim, estiver quase no término. é isso, uns 30 segundinhos ele avisa. E o pessoal aqui falou muito, né, de que a gente pode adotar uma castração, né? Isso. Vários comentários aqui, que na verdade são esses pequenos atos, né? Eu conheço um amigo, olha só, entrando nesse assunto seu, né, de como esse voluntariado ele faz bem, né, ele te beneficia a ti também. Eu tenho um amigo que às vezes ele tinha depressão, ou tinha ansiedade, tinha dificuldade para dormir. Sabe o que ele fazia? Ele pegava um saco de ração e saía caminhando pela rua na madrugada e assim ele trabalhava a insônia dele e, e fazia os amigos assim, né? É notório, assim, eu recebo muitas mensagens via WhatsApp dos adotantes, né, com 1000 relatos sobre a mudança que o pet adotado trouxe na sua vida, né? As pessoas, elas desenvolvem mais atividade física, elas socializam mais em função dos pets, né? Conversa com outras pessoas no parque, que se sentiu solitárias e começam a fazer novas amizades em função do pet. E tem vários estudos que comprovam, né, a questão da saúde emocional e física que eles nos propiciam, na questão da ansiedade, como tu bem falaste, né? E a questão da realização, assim, fazer o bem, né, para esses bichinhos que estão sofrendo tanto com o abandono, sair na rua e poder alimentar já é um ato que traz um benefício enorme, né? Sabe que eu tenho um testemunho pessoal da importância da responsabilidade, né? Quando você adota um bichinho, por exemplo, os meus filhos, quando eram pequenos, receberam uma labradorzinha bem pequenininha, coisa mais fofa, chamada Luna. Mas não levou meses, eles encheram o saco dela e largaram ela de mão. E ela era muito carente, mas ela era deles, eu não me envolvia muito. Aí o que aconteceu? Ela me escolheu. Ela disse, não, é tu que vai me dar carinho, é tu que vai me cuidar. E ela se apegou a mim de uma forma incrível. Depois ela não queria mais saber dos guris, ela só queria saber de mim. Uma vez eu cheguei 4 da manhã de uma viagem do teatro, eu cheguei 4 da manhã, ela estava numa felicidade e eu subi para o meu quarto para dormir, ela chorou que eu tive que descer e dormir sentado no sofá com ela no meu colo, né? Não, eles E são como, muito. e como eu não podia cuidar devido às viagens e os guris também se desencantaram, digamos assim, afinal de contas eram crianças, né? Achei um destino maravilhoso para ela. Ela foi para uma fazenda onde tinha uma criança com síndrome de Down que se Os apaixonou por ela. É isso que eu digo, o perfil do animal, né? Um labrador, ele tem esse perfil mais ativo e assim como outras raças. E é isso que a gente comenta quando a gente faz a entrevista da adoção responsável, né? Às vezes a pessoa vem querendo um pet específico e cada pet tem um perfil. Isso, os vira-latinhas são únicos, cada um tem uma personalidade muito própria. E a gente estuda, no nosso trabalho, a gente estuda todo o perfil familiar, né, de rotina da pessoa. Tem cãezinhos que são muito ansiosos, não podem ficar muito tempo sozinhos, senão não tem problema de latir demais, né? Eles ficam com uma crise de ansiedade. Outra questão que também que eu preciso falar muito, Preto, na questão da adoção responsável, é a questão da castração, os inúmeros benefícios que a cirurgia da castração proporciona para a vida do pet e para a vida do lar, né? Previne uma série de doenças e acalma, às vezes, a questão da territorialidade do pet em fazer vários xixizinhos e também brigar entre si com outros no lar.
A castração, ela acalma, harmoniza também a questão de alguns perfis de pets. Então, as pessoas, o nosso projeto dentro da ONG, ele é muito forte na questão da castração. A gente desenvolveu um projeto chamado Castrapoa, onde a gente trata e tira dúvidas de qualquer pessoa via o WhatsApp. Maravilha. Que não nos ouçam. Se tiver algum dono de loja de animais aí, por favor, tapem os ouvidos. Mas será que um dia nós vamos conseguir eliminar todo esse comércio de qualquer tipo de animal? Eu acho que isso vai depender muito da gente como cidadãos, né? E a questão das políticas públicas de educação para criarmos a consciência de não alimentar mais esse comércio e olharmos com mais empatia para os doguinhos de rua, para os gatinhos de rua, que estão cheios de amor para dar, e a gente só precisa abrir um pouquinho o nosso coração para eles. E os gatos realmente são os mais danadinhos, né? A questão do gato, que é existe aí uma grande polêmica, é a questão das telas, né? Os gatinhos, eles correm muitos riscos na rua, de atropelamento, de envenenamento, de acidentes, né? Então, a proteção, ela tem um consenso de que os lares sejam telados para a segurança desse animal. E dentro desse lar existem várias formas de tornar a vida deles, apesar do confinamento, saudável, com brinquedos, com atividades para eles, e eles vão ter uma vida longa, saudável e feliz. O pessoal aqui é unânime, né? Castrar é a salvação, castrar é amar o seu animalzinho. Exatamente. É isso aí mesmo. É isso mesmo. A castração E como nós... Você estava falando? Não, pode falar que travou, Preto. Ah, tá. E como nós podemos fazer para contribuir com a ONG, seja financeiramente ou seja oferecendo algum serviço? Via o WhatsApp, a pessoa entra em contato, que é o 996247176, tem em todas as nossas páginas. Temos voluntários que cuidam só da página para tirar todas as dúvidas que a pessoa tenha sobre castração, adoção, proteção animal, voluntariado, e até a questão das doações de ração para apadrinhar a vacinação, né? Muito importante a imunização dos animais. Não adianta a gente fazer todo um trabalho de castrar, alimentar e não vacinar, né? Eles ficam muito expostos às viroses típicas de cães e gatos. Então, a gente recebe qualquer contato via WhatsApp ou Messenger, e a gente vai indicar se pode contribuir para a clínica que castra os nossos animaizinhos, apadrinhar um especificamente, pelas redes sociais e pelo WhatsApp. E também só coração não basta, né? Tem que ter informação e ter cuidado, né? Existem muitas pessoas voluntariosas, amorosas, que acolhem dezenas de animais, mas não têm as condições financeiras e também até de informação, né? É o que a gente, o que nominam, né, de acumuladores. Também é um assunto muito complexo, porque os acumuladores, muitas vezes, é o local de descarte da população, né? Então, julgam as pessoas como acumuladoras, mas, na verdade, elas é que acolhem todo o abandono de pessoas que não têm consciência nenhuma, né? Então, é muito complicada essa situação. Tem pessoas que têm amor de menos e outras que têm amor em excesso, e aí existe esse desequilíbrio, a gente tenta estar aqui no meio para ajudar ambos, né? Uns para criarem consciência, outros para se estabilizarem, mas é difícil, é muito difícil para a gente que tem essa sensibilidade ver um pet em sofrimento
e não acolher. É torturante a gente dizer não muitas vezes, usando a racionalidade de que estamos lotados, de que as contas estão altas, a gente precisa sobreviver também. Então, a gente é uma luta diária, né? Interna e externa. Quais são as particularidades das estações do ano em relação à ajuda que você pode dar para um pet de rua? As peculiaridades das estações do ano, verão, primavera, outono e inverno. Sim, a questão do verão é a água, né? A gente pede muito que as pessoas coloquem potinhos de água na rua, né? E que tenham uma atenção especial para animais feridos, porque em decorrência de briga ou lesões pode dar muita bicheira no verão, né? Então a gente pede que as pessoas que possam tratar uma lesão num cão de rua para que não evolua para um ferimento mais grave. Mas a água é a questão mais preocupante para eles. E no inverno, abrigar esses animais da chuva, do frio, da água, né? A gente está agora com um problema muito grande de alagamento em alguns pontos da cidade, animais praticamente submersos. Tá muito triste essa situação. Então, se as pessoas puderem, pelo menos, abrigar nesse momento tão dramático esses animais, mesmo que temporariamente, né, Preto? A gente sabe que é difícil muitas pessoas conseguirem arcar com um custo permanente de um animal, mas tirar eles do risco iminente de morte e sofrimento é fundamental que a população ela crie essa consciência de união e solidariedade com esses animais. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.